O cheiro de rabanada e peru assando sempre foi, para mim, o perfume oficial do Natal. Por mais de 50 natais, minhas mãos, hoje enrugadas e manchadas pela pátina implacável do tempo, se ocuparam em transformar ingredientes simples em verdadeiros banquetes de afeto, em oferendas de amor cozinhadas em fogo brando. Meu nome é Aurora, e a vida, essa professora que não raramente usa a régua da dor para nos ensinar suas lições mais duras, me mostrou que nem todo afeto semeado com esmero e regado com sacrifício floresce em gratidão. Às vezes, para nossa mais profunda tristeza, ele se transforma em um fardo incômodo, pesado demais para aqueles que, em nossa inocência, acreditávamos que o carregariam com carinho e respeito. Este ano, a expectativa que aquecia meu peito era ainda mais intensa, quase juvenil. Meu único filho, Marcos, à luz dos meus olhos desde o dia em que o segurei nos braços pela primeira vez, finalmente passaria a ceia conosco. Ou melhor, comigo, aqui na minha casinha. Uma casa modesta, de paredes que guardam mais memórias do que luxos, mas que sempre teve o coração do tamanho do mundo, com portas e janelas abertas para quem precisasse de um porto seguro. Desde que Joaquim, meu amado e saudoso marido, partiu desta vida há 15 longos e solitários anos, Marcos se tornou o centro do meu universo, a razão da minha existência. Criei-o com o suor do meu rosto, um suor que muitas vezes se misturou a lágrimas silenciosas de cansaço e preocupação. Trabalhei como cozinheira em casas de família abastadas durante o dia, absorvendo os aromas de cozinhas que não eram minhas, para depois, à noite, sob a luz fraca de um abajur, me dedicar aos bordados e costuras que complementavam a renda e garantiam que nada lhe faltasse. Cada etapa da sua formação, cada diploma que ele orgulhosamente me mostrava, desde o canudo do colégio, passando pela exigente faculdade de administração, foi pago com incontáveis noites em claro, com o ranger da minha velha máquina de costura ecoando pela madrugada, com a venda de bolos e doces que faziam a alegria da vizinhança. E claro, com meus próprios sonhos, cuidadosamente dobrados e guardados numa gaveta empoeirada da alma. Sonhos de viagens para lugares que só conhecia por fotografias em revistas velhas. Talvez a ousadia de abrir um pequeno café charmoso, onde o aroma dos meus bolos caseiros pudesse atrair almas em busca de um pouco de doçura e aconchego. Sonhos que adiei, que silenciei, para que os dele pudessem ganhar asas e voar alto, muito alto. Marcos casou-se com Letícia há 5 anos. Lembro-me do dia do casamento como se fosse hoje. Ela, uma moça inegavelmente bonita, com uma elegância que parecia estudada e uma fala mansa, quase sussurrada, que, com o passar do tempo, percebi ser mais afiada e cortante que a mais amolada das navalhas. Letícia vinha de uma família com mais posses, ou, para ser mais precisa, uma família que fazia questão de ostentar um padrão de vida que nem sempre condizia com a realidade. E aos poucos, com a sutileza de uma geada que vai matando as flores mais delicadas, notei que minha simplicidade, meu jeito caseiro de ser, minhas roupas sem grife e meus móveis herdados pareciam incomodá-la profundamente, como se fossem uma mancha na reputação que ela tanto se esforçava para construir. As visitas de Marcos, antes frequentes e alegres, foram rareando, tornando-se quase eventos esporádicos. Os almoços de domingo, que eram uma tradição sagrada desde que ele era menino, se transformaram em telefonemas apressados, repletos de desculpas e promessas vagas de um "apareceremos em breve". Mas o Natal... o Natal eu ainda me agarrava à crença, talvez ingênua, de que era um território sagrado, imune às conveniências sociais e às friezas do cotidiano. Era o dia de reunir a família, de celebrar o amor, de perdoar as pequenas mágoas. Pelo menos, era assim que eu via. Mãe, a Letícia está um pouco estressada com o trabalho ultimamente. Muito projeto importante, você sabe como é. Então,
Não repara se ela estiver meio quieta, meio no mundo dela, tá bom? Marcos me avisou ao telefone. Alguns dias antes da véspera, a voz já com aquele tom de quem antecipa problemas e tenta minimizá-los. Eu, como sempre, engoli a pontada de decepção e respondi com a compreensão que ele esperava. Claro, meu filho. Entendo perfeitamente. O trabalho hoje em dia exige muito da gente. O importante é vocês virem. É ter vocês aqui comigo. Naquela véspera de Natal, a casa estava impecável. Um pequeno santuário de amor e tradição. A toalha de linho branco, uma relíquia herdada da minha mãe, fora cuidadosamente lavada, engomada e estendida sobre a mesa da sala de jantar, aguardando os pratos que eu preparara com tanto esmero. Os talheres de prata, presente de casamento do meu Joaquim, que eu só usava em ocasiões muito especiais, foram polidos até brilharem como espelhos, refletindo as luzinhas coloridas da pequena árvore de Natal que piscava no canto. O presépio, montado com as mesmas peças que encantavam Marcos quando criança, repousava sobre a cômoda, um lembrete silencioso do verdadeiro significado daquela noite. E o cheiro? Ah, o cheiro que emanava da minha cozinha era pura magia natalina. Uma sinfonia de aromas que prometia uma ceia inesquecível. Peru dourando no forno, o adocicado das rabanadas já prontas, o toque cítrico da calda de maracujá para o pudim. Quando a campainha finalmente tocou, meu coração deu um salto de alegria e ansiedade. Ajeitei rapidamente o avental, dei uma última olhada no espelho do corredor, os cabelos brancos presos num coque simples, um batom discreto nos lábios, e corri para abrir a porta com meu melhor e mais sincero sorriso. Marcos me deu um abraço rápido, quase formal, um toque de ombros que mais parecia um cumprimento profissional do que o abraço caloroso de um filho. Letícia entrou logo atrás, deslizando pela soleira da porta como se inspecionasse um imóvel para alugar. O nariz levemente franzido, os olhos percorrendo cada detalhe da minha sala com uma expressão indecifrável, que eu, na minha ânsia de agradar, interpretei como admiração contida. "Boa noite, Dona Aurora", ela disse, a voz monocórdica, sem inflexão. "A casa está pitoresca." Pitoresca. Era essa a palavra que ela usava para tudo que era meu. Tudo que se referia à minha vida. Minhas roupas simples, meus móveis antigos, mas bem cuidados, minha pequena horta no quintal. Tudo era pitoresco. Um eufemismo elegante para fora de moda. Simples demais. Inferior. Antes mesmo de nos sentarmos para a ceia, enquanto eu, um pouco nervosa, terminava de arrumar a travessa de salpicão na cozinha, pegando a melhor colher para servir, decidi entregar a eles o meu presente. Com minhas economias de muitos meses, fruto de inúmeros bordados vendidos em feirinhas de artesanato e de uma pequena, mas significativa, indenização que recebi por um acidente na calçada há alguns anos. Um dinheiro que eu guardava com unhas e dentes para uma emergência ou para um sonho realmente importante. Eu havia juntado um valor considerável. Sabia, por comentários soltos de Marcos, que eles estavam namorando um apartamento maior, num bairro mais adequado ao status que Letícia tanto almejava. Um lugar onde ela pudesse receber seus amigos importantes, sem sentir vergonha da simplicidade da sogra. "Aqui, meus filhos", disse a voz um pouco trêmula pela emoção, entregando um envelope branco para Marcos. "É uma pequena ajuda para o apartamento novo de vocês. Um presente de Natal, de coração." Marcos abriu o envelope e seus olhos se arregalaram ao ver o cheque. A quantia era realmente expressiva para os meus padrões. Representava anos de pequenas privações e muito trabalho. "Mãe, isso é muito. Não precisava de verdade." Mas o brilho no olhar dele, um brilho de surpresa e cobiça mal disfarçada, era inegável. Letícia, curiosa, espiou por cima do ombro dele. E um sorriso, o primeiro sorriso genuinamente aberto e espontâneo que eu vi em seus lábios naquela noite, surgiu em seu rosto. "Aurora, que generosidade!"
Realmente vai nos ajudar imensamente. Estamos tão apertados com essa história da entrada. Muito obrigada, de verdade. Ela até se inclinou e me deu um beijo estalado na bochecha. Um gesto tão inesperado que quase me fez chorar de alívio. Naquele momento tola que fui, meu coração se aqueceu como se tivesse sido tocado por um raio de sol em pleno inverno. Pensei, com a ingenuidade que só o amor de mãe consegue ter, que o espírito natalino, ou talvez a visão dos muitos zeros cuidadosamente desenhados no cheque, tivesse finalmente amolecido o coração de gelo da minha nora. Fomos para a mesa. Servi o peru, dourado e suculento, o arroz com passas, que eu sabia ser o favorito de Marcos desde que ele era um menininho sardento e banguela, a farofa rica, com pedacinhos de bacon e linguiça, as rabanadas polvilhadas com açúcar e canela, exatamente como ele gostava. Eles comiam, elogiavam protocolarmente a comida. Está ótimo, mãe. Delicioso, Aurora. Mas a conversa era sempre sobre os planos deles. O trabalho estressante de Marcos, as conquistas profissionais de Letícia, os amigos ricos que eles tinham, as viagens que pretendiam fazer. Eu me sentia um satélite, orbitando em torno do mundo brilhante e egocêntrico deles, presente fisicamente, mas emocionalmente invisível. Uma peça decorativa na minha própria ceia. O momento fatídico, aquele que rasgaria o véu da minha ilusão e me mostraria a face cruel da realidade. Aconteceu quando fui servir mais uma porção de salpicão para Letícia. Ela havia repetido, o que me deu uma pontinha de satisfação. Eu já não tenho a mesma firmeza nas mãos de antigamente. A idade, essa cobradora implacável, vai minando nossas habilidades mais básicas. Ao me inclinar sobre a mesa, tentando alcançar o prato dela com a travessa pesada, tropecei levemente no pé da cadeira dela, que ela havia afastado um pouco sem que eu percebesse. A travessa de vidro balançou perigosamente, e um pouco do molho cremoso do salpicão, uma quantidade ínfima, respingou na manga de seda do vestido caro, de cor clara, que Letícia usava. Uma gota minúscula, quase imperceptível para olhos menos críticos. O rosto dela se transformou instantaneamente. A máscara de simpatia forçada, que ela vestira desde que viu o cheque, caiu por terra, revelando uma carranca de puro desgosto e fúria contida. Mas será possível? Ela sibilou, a voz baixa, mas carregada de veneno, levantando-se abruptamente da cadeira, que rangeu no chão. Você não olha por onde anda, sua velha desastrada. Olha o que você fez no meu vestido. Este vestido custou uma fortuna. Eu gelei, o sangue parecendo ter se transformado em gelo nas minhas veias. Me desculpe, Letícia, por favor. Me desculpe. Eu não vi. Foi sem querer. Consegui gaguejar, sentindo o rosto queimar de vergonha. Sem querer? Você sempre faz essas coisas. Parece que faz de propósito para me irritar. Ela continuou, a voz subindo de tom, ignorando meus pedidos de desculpa. E então, com um empurrão forte, que inesperado no meu ombro, que me pegou completamente desprevenida, ela me desequilibrou. Saia da minha frente, sua imprestável. Só serve para dar trabalho. É um encargo velho. Eu cambaleei para trás, os pés se enroscando, a travessa de salpicão escorregando das minhas mãos trêmulas e se espatifando no chão, com um estrondo que pareceu ecoar pela casa inteira, espalhando comida e cacos de vidro para todo lado. O barulho pareceu ensurdecedor, mas o que mais me paralisou, o que mais me feriu, foi o silêncio que se seguiu. Um silêncio mortal, pesado, carregado de constrangimento e crueldade. Olhei para Marcos, meu filho, meu menino, meu porto seguro, esperando desesperadamente que ele me defendesse, que repreendesse a esposa pela brutalidade das palavras e do gesto, que dissesse algo, qualquer coisa, para amenizar minha humilhação. Mas o que vi partiu meu coração em 1000 pedaços, estilhaçando qualquer resquício de esperança. Marcos olhava para a cena, para mim, encolhida e humilhada diante dos cacos e da comida espalhada, e um sorriso debochado, quase imperceptível, brincava em seus lábios.
Ele riu. Uma risada baixa, contida, mas inconfundivelmente cúmplice da esposa. Amor, calma. Foi só um pouco de molho. Depois a gente limpa, ele disse para Letícia, ainda com aquele resquício de riso na voz. E depois se virou para mim, com um tom de falsa repreensão, como se eu fosse uma criança levada. Cuidado, mãe! A senhora está ficando muito estabanada ultimamente. Precisa prestar mais atenção. Encargo velho. Estabanada. E a risada dele. A risada do meu filho. Aquilo foi como uma faca de gelo atravessando meu peito, girando lentamente, rasgando tudo por dentro. A dor física do empurrão, o latejar no meu ombro, não era nada comparada à dor lancinante daquela traição, daquele abandono. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu me recusei a chorar na frente deles, a dar-lhes mais esse gostinho. Com a pouca dignidade que me restava, endireitei os ombros. Senti o corpo todo tremer, o coração em frangalhos batendo descompassado dentro do peito. Com licença, murmurei, a voz embargada, quase um sopro. Acho que perdi o apetite. Dei-lhes as costas e fui para o meu quarto, fechando a porta atrás de mim. E só então, na solidão e na penumbra do meu refúgio, as lágrimas vieram, quentes e amargas, lavando meu rosto envelhecido e a pouca esperança que ainda teimava em residir no meu peito. Ouvi, através da porta fina, a voz de Letícia, já mais calma, porém ainda irritada, reclamando do vestido arruinado, do descuido da sogra. Ouvi a voz de Marcos tranquilizando-a, prometendo que tudo se resolveria. Ouvi o tilintar dos talheres voltando a tocar os pratos. A ceia continuou. Sem mim, como se eu fosse apenas um acidente de percurso, um contratempo desagradável, um caco de louça a ser varrido para debaixo do tapete da indiferença deles. O cheque, aquele maldito cheque que eu havia entregue com tanto amor, com tanto sacrifício, com a pura intenção de vê-los felizes. Ele ainda estava lá, guardado na bolsa elegante de Letícia ou no bolso da calça de grife de Marcos. O fruto das minhas economias de uma vida inteira, agora destinado a financiar a vida confortável e os sonhos de grandeza daqueles que me viam como um encargo velho. A ironia era de uma crueldade atroz. Eu que me desdobrei a vida inteira para não ser um peso para ninguém, para ser autossuficiente para prover e cuidar, agora era reduzida a isso. A dor era tanta que quase me sufocava. Um nó apertado na garganta que me impedia de respirar. Mas em meio à tempestade de tristeza e humilhação que me assolava, uma centelha fraca, quase extinta, de raiva começou a surgir. Uma raiva fria, lúcida, calculista, que eu não sabia que possuía, adormecida sob camadas e camadas de abnegação e paciência. Eles queriam meu dinheiro, mas não queriam minha presença, meu amor, meu cuidado. Queriam os benefícios da minha existência, mas não o encargo que eu representava. Naquela noite de Natal, enquanto os sinos da igrejinha próxima anunciavam com alegria o nascimento do menino Jesus, algo morreu dentro de mim. A Aurora ingênua, a mãe que tudo perdoava, a mulher que se anulava em nome do amor filial. Essa deu seu último suspiro. Mas algo também nasceu. Uma força nova, uma determinação sombria e silenciosa que eu não sentia há muitos e muitos anos. Encargo velho, é? Sussurrei para o travesseiro molhado de lágrimas, a voz rouca de dor e indignação. Vocês vão ver quem é o encargo. Vocês vão aprender, da pior maneira possível, o preço da ingratidão. Aquela foi, sem sombra de dúvida, a noite de Natal mais longa e mais amarga de toda a minha existência. Do meu quarto transformado em cela de tristeza, eu ouvia os murmúrios que vinham da sala, as risadas ocasionais. Agora, sem a minha presença constrangedora para estragar a festa, eles pareciam mais à vontade. Imagino que tenham terminado a ceia, saboreado as sobremesas que preparei com tanto carinho. Talvez aberto mais algum presente trocado entre eles, sob as luzes piscantes da árvore. Depois, presumo que tenham partido,
deixando para trás não apenas os restos da comida e a louça suja na pia, mas também um coração de mãe em pedaços, sangrando em silêncio. Eu não saí do quarto nem para me despedir. A verdade é que eu não teria conseguido encará-los, não depois da humilhação, não depois da risada cortante de Marcos. A simples ideia de olhar em seus rostos me causava náuseas. Por volta da 1 da manhã, talvez um pouco mais tarde, ouvi o barulho característico do carro deles se afastando rua abaixo, o som do motor diminuindo até desaparecer por completo. O silêncio que se instalou na casa em seguida era diferente do silêncio habitual das minhas noites solitárias. Era um silêncio pesado, opressor, quase palpável. Parecia que as próprias paredes da minha casinha, testemunhas de tantas alegrias e tristezas, choravam comigo, ecoando a dor que me consumia. Levantei-me da cama sentindo cada músculo do meu corpo protestar. Caminhei até o espelho antigo do guarda-roupa, aquele que pertenceu à minha mãe, e encarei meu reflexo. Vi uma mulher envelhecida com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, os ombros curvados não apenas pelo peso inexorável da idade, mas pela carga esmagadora da decepção e da traição. Encargo velho. As palavras de Letícia proferidas com tanto desprezo ecoavam na minha mente como um disco arranhado, cruéis e insistentes. E a risada de Marcos. Ah, a risada dele era o prego final cravado no caixão da minha ingenuidade, da minha fé inabalável no amor filial. Como pude ser tão cega por tanto tempo? Como pude dedicar uma vida inteira, meus melhores anos, meus sonhos mais íntimos, a alguém que sequer hesitou em zombar da minha dor, em se aliar à crueldade da esposa? Arrastei-me até a cozinha, o cenário do meu maior triunfo culinário e da minha mais profunda humilhação. A cena era desoladora, um retrato fiel do meu estado de espírito. A travessa de salpicão quebrada no chão, a comida espalhada como se um furacão tivesse passado por ali, a mesa farta, com os pratos ainda cheios, intocada por mim. Tudo que eu havia construído com tanto esmero, com tanto amor, estava ali, estilhaçado, profanado pela ingratidão. Comecei a limpar, num torpor, agindo por puro automatismo. Juntei os cacos de louça com cuidado, um por um, cada pedaço afiado parecendo um fragmento do meu próprio coração partido. Limpei o chão, esfregando com força, com uma fúria contida, como se, ao remover a sujeira física, pudesse também apagar da memória a sujeira moral do que havia acontecido. Mas a mancha da ingratidão, essa era mais difícil de remover. Ela estava impregnada na minha alma, uma ferida que eu sabia que demoraria muito a cicatrizar, se é que algum dia cicatrizaria por completo. Enquanto limpava, esfregando e juntando os detritos da minha festa arruinada, a imagem do cheque voltava à minha mente, nítida e dolorosa. Aquele dinheiro, economizado centavo por centavo, com o sacrifício de pequenos prazeres cotidianos, com a recusa de necessidades que eu adiava em prol de um futuro que imaginei ser de tranquilidade. Dinheiro que eu havia entregue com o coração aberto, com a mais pura das intenções, acreditando estar ajudando meu filho a realizar um sonho, a ter uma vida melhor. E para quê? Para ser tratada como um estorvo, um objeto descartável, uma velha gagá que só atrapalhava. Sentei-me à mesa da cozinha, agora limpa, mas fria e assustadoramente vazia. O cansaço físico era imenso, meu corpo todo doía, mas a agitação na minha alma não me deixava descansar, não me permitia encontrar um momento de paz. E foi ali, no silêncio gélido da madrugada de Natal, que a raiva, antes uma centelha, começou a se transformar em algo mais concreto, mais palpável. Uma ideia, uma decisão, uma forma de retomar o controle, de resgatar um fiapo da minha dignidade perdida. O cheque. Eles o tinham. Provavelmente o depositariam no primeiro dia útil, após o feriado, dia 26 de dezembro. Eu tinha pouco tempo, pouquíssimas horas para agir. Lembrei-me de Dona Neide, minha vizinha da casa ao lado, e amiga de muitos anos. Uma mulher forte, de opiniões firmes,
viúva como eu, mas que sempre soube se impor, que ensinou aos filhos, desde cedo, o valor inestimável do respeito pelos mais velhos. Quantas vezes ela me disse, com sua franqueza característica, enquanto tomávamos um café na varanda: Aurora, minha amiga, você se anula demais por esse rapaz. Filho tem que amar e respeitar, sim, mas não pode sugar a gente até o bagaço. Não pode nos tratar como se fôssemos um caixa eletrônico ou uma empregada sem salário. Eu sorria, meio sem graça. Desconversava, achando que ela exagerava, que via maldade onde não havia. Agora, até as palavras dela ressoavam na minha mente com a clareza cristalina de uma profecia cumprida. Peguei meu velho caderninho de telefone, com as páginas amareladas e as letras já um pouco borradas pelo tempo. Hesitei por um instante. Era madrugada de Natal. Quem atenderia a uma ligação àquela hora? Mas a urgência da situação, a necessidade de agir antes que fosse tarde demais, era maior do que qualquer convenção social. Disquei o número do banco, o número direto do meu gerente, seu Carlos, um homem gentil e atencioso que me conhecia há anos, desde que Joaquim ainda era vivo e cuidava das nossas finanças. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Claro, o banco estava fechado. Senti um arrepio de desespero momentâneo percorrer minha espinha. E agora? Mas então, como um clarão em meio à escuridão, me lembrei. Hoje em dia, muita coisa se resolve pela internet, pelo aplicativo do banco no celular. Eu não era muito afeita a essas modernidades. Sempre preferi o contato humano, a conversa, olho no olho. Mas Marcos, ironia das ironias, havia me ensinado a usar o básico do aplicativo para pagar minhas contas de água e luz, justamente para que eu não precisasse incomodá-lo com essas coisas pequenas, como ele costumava dizer com uma ponta de impaciência. Peguei meu celular simples, um presente de um aniversário passado, que eu usava mais para receber ligações e ver as fotos dos netos das minhas amigas. Abri o aplicativo do banco com as mãos trêmulas, os dedos escorregando na tela. Procurei com dificuldade a opção de cheques e, em seguida, sustar cheque. Meu coração batia acelerado no peito, um tambor descontrolado. Eu precisaria do número do cheque, da data de emissão, do valor exato. Tudo isso estava anotado, como sempre fiz, no canhoto do talão de cheques, guardado na primeira gaveta da minha cômoda, junto com outros documentos importantes. Corri até o quarto, quase tropeçando nos meus próprios pés, a urgência me dando uma agilidade que eu não sabia que ainda possuía. Abri a gaveta, remexi apressadamente entre contas pagas, receitas médicas antigas e cartas amareladas. E lá estava ele, o canhoto do cheque fatídico. O valor era alto, o maior que eu já havia preenchido em toda a minha vida. Olhei para aqueles números e senti um nó se formar na garganta. Era o dinheiro da minha velhice, da minha segurança, o resultado de uma vida inteira de trabalho honesto e privações. E eu o havia entregue de bandeja, com um laço de fita e tudo, para quem me desprezava, para quem ria da minha dor. Voltei para a cozinha, sentei-me novamente à mesa fria. Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que me assolava. Com os dedos ainda trêmulos, mas com uma nova determinação no olhar, preenchi os dados solicitados no aplicativo. O nome do beneficiário: Marcos Oliveira, meu filho. Motivo da assustação? Hesitei por um segundo. Havia opções pré-definidas como roubo, extravio, fraude, desacordo comercial. Nenhuma delas se encaixava perfeitamente na complexidade da minha dor, da minha decepção. Escolhi desacordo comercial. Embora o comércio ali fosse de afeto não correspondido, de sacrifícios não valorizados, de um coração de mãe pisoteado. O dedo indicador pairou sobre o botão vermelho confirmar. Por um instante fugaz, a velha Aurora, a mãe abnegada, a mulher que sempre colocava os outros em primeiro lugar, a que perdoava tudo e todos em nome da harmonia familiar, gritou dentro de mim, num último apelo desesperado: "É seu filho, Aurora! Ele vai se arrepender!
Pense bem, é Natal. Não faça isso. Mas a nova Aurora, a que nasceu das cinzas da humilhação, a que foi forjada na dor da risada cruel do próprio filho, respondeu com uma firmeza que eu desconhecia em mim. Ele precisa aprender uma lição, e eu preciso me proteger. Mais do que isso, eu preciso me respeitar. Se eu não fizer isso por mim, ninguém mais fará. Cliquei em confirmar. Uma pequena mensagem verde apareceu na tela do celular, quase como um suspiro de alívio do próprio aparelho. Cheque sustado com sucesso. Um alívio imenso, quase físico, me invadiu, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Seguido, é claro, de uma onda de medo, de ansiedade pelo que viria a seguir. O que eles fariam quando descobrissem? Haveria um confronto? Gritos? Acusações? Certamente. Mas, pela primeira vez em muito, muito tempo, eu não me sentia completamente indefesa. Não me sentia uma vítima passiva das circunstâncias. Eu havia tomado uma atitude. Eu havia recuperado algo que era meu por direito. E não me refiro apenas ao dinheiro, mas a uma parcela significativa da minha dignidade, da minha autoestima. Passei o resto daquela madrugada gélida em claro, mas não mais chorando de tristeza ou de raiva. Agora meus pensamentos eram mais pragmáticos, mais focados, planejando. O que eu faria com aquele dinheiro agora que ele estava de volta ao meu controle? A ideia do apartamento maior para eles, o sonho que eu havia abraçado como se fosse meu, estava morta e enterrada, junto com a minha antiga ingenuidade. Aquele dinheiro seria meu escudo, minha reserva para uma velhice tranquila e independente, sem precisar depender da boa vontade ou do humor instável de ninguém. Talvez eu finalmente fizesse aquela pequena reforma no banheiro que tanto precisava, trocando o piso escorregadio e instalando barras de apoio para evitar acidentes. Talvez comprasse uma poltrona mais confortável para as minhas costas, que tanto reclamavam depois de um dia de faxina ou de horas debruçadas sobre os bordados. Talvez, quem sabe, eu finalmente me permitisse realizar aquele sonho antigo, quase esquecido, de fazer aquela viagem para Caldas Novas que Dona Neide tanto elogiava, com suas águas termais que faziam milagres pelas dores no corpo. Pequenos sonhos, sonhos modestos, mas que agora, de repente, se tornavam possíveis, ao alcance das minhas mãos. O dia 25 de dezembro amanheceu cinzento, melancólico, como se o céu também estivesse de luto pela minha ceia arruinada. Eu estava exausta, física e emocionalmente, mas por incrível que pareça, com uma estranha sensação de paz interior, como a calmaria que se segue a uma grande tempestade. Preparei um café forte, do jeito que eu gostava, comi uma fatia do panetone que havia sobrado da noite anterior, sentada sozinha à minha mesa da cozinha. A casa estava mergulhada num silêncio profundo, sem telefonemas, sem mensagens de Feliz Natal. Eles deviam estar aproveitando o feriado em algum outro lugar, com outras pessoas, alheios à bomba relógio que eu havia armado e que estava prestes a explodir. No dia 26, logo cedo, me arrumei com um cuidado que não tinha há tempos. Coloquei meu melhor vestido, um azul marinho que me caía bem, um casaquinho de lã por cima por causa do vento frio da manhã e uma pitada de perfume, só para me sentir mais confiante. Fui ao banco pessoalmente assim que abriu. Precisava confirmar a assustação, olhar nos olhos do gerente, ter a certeza de que tudo estava resolvido. E talvez conversar um pouco com seu Carlos, se ele estivesse lá. Eu precisava dessa formalidade, desse ato concreto, para selar minha decisão. Seu Carlos, como sempre, me atendeu com a costumeira gentileza e presteza. Confirmei a assustação do cheque. Ele, muito discreto, não fez perguntas indiscretas. Apenas lamentou o desacordo comercial e me garantiu que a operação havia sido efetivada com sucesso. Saí do banco me sentindo mais leve, mais forte, como se tivesse tirado um piano das costas. O encargo velho, a velha desastrada, tinha acabado de mostrar que ainda sabia muito bem como cuidar de si e dos seus interesses. Agora,
Era só esperar. A reação deles não tardaria a chegar. E pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha medo. Tinha a certeza absoluta de que fizera a coisa certa. Por mim, pela minha dignidade, pelo meu futuro. A espera, como eu previra, não foi longa. Na tarde do dia 26, poucas horas depois da minha visita ao banco, meu telefone tocou, estridente, quebrando o silêncio da minha sala. Olhei para o visor e vi o nome de Marcos brilhando na tela. Meu coração deu um solavanco forte, uma mistura traiçoeira de apreensão e uma fria, quase gélida, determinação. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes, buscando o centro da minha nova força, e atendi. Mãe? A voz dele soou do outro lado da linha, tensa, quase estrangulada, como se as palavras lutassem para sair. Mãe, o que aconteceu com o cheque? Fui ao banco agora há pouco para depositar e o caixa me disse que ele foi sustado. Deve ter algum engano, não é? Algum problema no sistema do banco? Havia uma nota de incredulidade na sua voz, a certeza de que eu jamais faria algo assim. Não, Marcos, não há engano nenhum, respondi, minha voz surpreendentemente calma e firme, sem um pingo de hesitação. Uma calma que eu mesma não sabia de onde vinha, mas que me ancorava. Eu sustei o cheque. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio tão pesado que parecia chumbo derretido. Eu podia quase ouvir as engrenagens girando na cabeça dele. A incredulidade inicial se transformando rapidamente em choque. E, em seguida, em uma raiva crescente. Você o quê? Mas por quê? Mãe, que brincadeira é essa? Aquele dinheiro era para a entrada do apartamento. Nós estávamos contando com ele. Letícia já estava até vendo os móveis, escolhendo as cortinas. A voz dele subiu de tom, a polidez forçada e a fachada de filho preocupado desaparecendo como fumaça ao vento. Eu sei muito bem para que era o dinheiro, Marcos. Continuei, impassível, mantendo a voz no mesmo tom controlado. Era para o futuro de vocês. Um futuro do qual, aparentemente, pelo que ficou bem claro na noite de Natal, eu sou apenas um encargo velho e estabanado, que só serve para atrapalhar e causar problemas. Mais silêncio. Desta vez pude ouvir a voz aguda de Letícia ao fundo, sibilando algo ininteligível, mas que soava como: eu não acredito que essa velha teve a coragem de fazer isso. Ela devia estar ao lado dele, ouvindo a conversa. Mãe, a Letícia não quis dizer aquilo. Marcos tentou argumentar, a voz agora subitamente melosa, com aquele tom manipulador que ele usava quando queria alguma coisa. Ela estava nervosa, você sabe. O vestido era caro. Ela ficou chateada. Você sabe como ela é. Às vezes fala sem pensar. Eu sei muito bem como ela é, Marcos. Disso eu não tenho mais dúvidas. Retruquei, sentindo a dor da lembrança transparecer um pouco na minha voz, apesar dos meus esforços para soar inabalável. E o mais triste, o que realmente me partiu o coração, é que agora eu também sei como você é. Você riu, Marcos. Você riu enquanto sua esposa me humilhava, me empurrava na minha própria casa, na noite de Natal, logo depois de eu ter dado a vocês, com tanto amor e sacrifício, o fruto das minhas economias de uma vida inteira. Mas, mãe, foi só uma brincadeira, um deslize. A gente estava tenso com as coisas do apartamento. Ele gaguejou, claramente perdendo o argumento. As desculpas soando cada vez mais esfarrapadas e patéticas. Um deslize que custou caro, meu filho. Muito caro. Afirmei, a voz ganhando um pouco mais de peso. Custou o respeito e a admiração que eu ainda teimosamente nutria por você. E custou o dinheiro que eu, na minha ingenuidade e no meu amor cego, lhes dei. Aquele dinheiro, Marcos, não era para ser usado por pessoas que me tratam com tanto desprezo e desrespeito. Ele voltará para as mãos de quem o ganhou com suor, lágrimas e muitos sacrifícios. Eu. Isso não é justo! Gritou Letícia, que aparentemente havia arrancado o telefone da mão de Marcos. A voz dela era pura fúria. Você não pode fazer isso com a gente. Nós tínhamos planos. Você nos prometeu aquele dinheiro. É nosso por direito.
Eu lhes dei um presente, Letícia. Não assinei um contrato com firma reconhecida em cartório. Respondi, a frieza na minha voz, nos surpreendendo até a mim mesma. Eu estava descobrindo uma aurora que nem eu conhecia. E presentes, minha querida, são dados com amor e, idealmente, recebidos com um mínimo de gratidão. Nenhum dos dois sentimentos esteve presente naquela ceia de Natal, não é mesmo? O que houve, e disso eu me lembro muito bem, foi um empurrão, palavras cruéis e a risada debochada de quem deveria ter me defendido, de quem deveria ter me honrado. Sua velha ingrata! Ela cuspiu as palavras, o veneno escorrendo pela linha telefônica. Depois de tudo que fizemos por você, depois de toda a paciência que tivemos, o que vocês fizeram por mim, Letícia? Questionei. E desta vez fui eu quem riu. Uma risada curta, amarga, sem um pingo de alegria. Me visitaram por pura obrigação, com caras de quem estava cumprindo uma sentença. Me criticaram pelas costas, achando que eu não percebia os olhares de desdém. Planejaram meu futuro como se eu fosse um objeto a ser movido de um canto para outro, sem direito à opinião. Não, querida. Sinto-lhe se informar, mas acho que a conta da ingratidão, desta vez, está do lado de vocês. E ela chegou, com juros e correção monetária. Desliguei o telefone antes que ela pudesse vociferar mais alguma ofensa. Meu corpo tremia da cabeça aos pés, mas não era de medo. Era uma descarga de adrenalina, a sensação poderosa de ter finalmente colocado um ponto final em anos de submissão silenciosa, de engolir sapos em nome de uma suposta paz familiar que só existia na minha cabeça. Nos dias que se seguiram, houve mais tentativas de contato. Mensagens de Marcos no meu celular, algumas suplicantes, cheias de promessas vazias de mudança, outras claramente raivosas, com acusações veladas. Todas foram solenemente ignoradas. Ligações de números desconhecidos, que eu suspeitava serem de Letícia, usando outros telefones, não atendidas. Eu precisava de espaço, de tempo para processar tudo o que havia acontecido e, principalmente, para começar a construir, tijolo por tijolo, a minha nova vida. Uma vida onde minhas vontades e minha paz de espírito viriam em primeiro lugar. Com uma parte do dinheiro recuperado, aquele que eu tanto lutei para ter de volta, contratei um bom pedreiro e finalmente fiz a reforma no meu banheiro, trocando o piso escorregadio por um antiderrapante seguro e instalando barras de apoio no box e ao lado do vaso sanitário. Pequenas mudanças, mas que me traziam uma segurança e uma independência imensas. Também comprei uma poltrona reclinável para a sala, daquelas bem macias e confortáveis, onde eu poderia ler meus livros em paz, assistir minha novelinha sem sentir dores nas costas ou simplesmente cochilar à tarde. Coisas simples, prazeres modestos, mas que me traziam um conforto e uma satisfação que valiam mais do que qualquer apartamento de luxo em bairro nobre. Dona Neide, minha vizinha e agora confidente, foi um verdadeiro anjo na minha vida durante esse período turbulento. Quando contei a ela, em detalhes, tudo o que havia acontecido, desde a humilhação na ceia até a decisão de sustar o cheque, ela apenas sorriu com cumplicidade e disse: "Antes tarde do que nunca, Aurora, minha amiga. Algumas lições a vida nos ensina da forma mais dura, mas o importante é aprender. Agora cabeça erguida e vamos viver, porque a vida continua e ainda tem muita coisa boa para acontecer." Começamos a caminhar juntas no parque todas as manhãs, um hábito saudável que me fazia um bem enorme. Ela me apresentou a um grupo de senhoras animadas que se reuniam para jogar buraco nas tardes de quarta-feira e para fazer artesanato nas manhãs de sábado. Descobri um talento para pintar em tecido que eu nem sabia que possuía, e minhas toalhas de prato e panos de copa coloridos começaram a fazer sucesso entre as amigas e vizinhas. O restante do dinheiro, aquele que não usei nas pequenas reformas e nos meus novos prazeres, apliquei numa poupança segura, um investimento conservador, mas que me garantia tranquilidade.
Não para luxos extravagantes ou ostentações desnecessárias, mas para ter a certeza absoluta de que, se um dia eu precisasse de cuidados médicos mais caros, de uma enfermeira em casa ou de qualquer outra ajuda, não dependeria da caridade ou da boa vontade de ninguém, muito menos de um filho e uma nora, que já haviam me provado do que eram capazes. Minha dignidade, aprendi da forma mais difícil, não estava mais à venda. E não tinha preço. Marcos e Letícia? Soube por terceiros, pelas fofocas que sempre correm na vizinhança, que o plano ambicioso do apartamento maior foi por água abaixo, que tiveram que apertar os cintos, adiar os sonhos de grandeza e, talvez, encarar uma realidade financeira um pouco menos glamurosa do que imaginavam. A vida, às vezes, tem formas irônicas e eficazes de nos ensinar o verdadeiro valor das coisas, e principalmente das pessoas. Alguns meses depois, no dia do meu aniversário, recebi um pequeno e singelo arranjo de flores, violetas, minhas preferidas, sem cartão. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que era de Marcos. Talvez um primeiro passo, tímido e hesitante, de arrependimento. Talvez um pedido mudo de desculpas. Não respondi. O tempo de curar feridas tão profundas é longo, e a confiança, uma vez quebrada de forma tão brutal, é como um vaso de cristal raro que, mesmo colado com todo o cuidado do mundo, nunca mais volta a ser o mesmo. As cicatrizes permanecem. Eu não me tornei uma pessoa amarga ou ressentida. Pelo contrário, ao me libertar daquele ciclo tóxico de humilhação e desvalorização, encontrei uma paz de espírito que não conhecia há muitos anos. Redescobri pequenos prazeres na vida, fiz novas e preciosas amizades. E o mais importante de tudo, reaprendi a me amar, a me respeitar, a me colocar em primeiro lugar. A ceia de Natal daquele ano fatídico foi, sem dúvida, um divisor de águas na minha vida. O encargo velho, a velha desastrada, se recusou a ser descartada como um traste inútil. E ao cancelar aquele cheque, não cancelei apenas uma transação financeira. Cancelei uma vida inteira de subserviência, de anulação. Cancelei a ideia equivocada de que o amor de mãe tem que ser incondicionalmente cego e absurdamente tolerante à crueldade e ao desrespeito. Hoje, olho para trás e vejo com clareza que a dor lancinante daquele dia foi, na verdade, o catalisador para a minha libertação, para o nascimento de uma nova aurora. E se a minha história, com todos os seus percalços e tristezas, puder inspirar outras auroras por aí a não aceitarem menos do que merecem, a não permitirem que seu valor seja diminuído ou questionado por ninguém, nem mesmo pelos próprios filhos, então, cada lágrima amarga derramada naquela noite fria de Natal terá valido a pena. Porque a verdadeira ceia da vida, aquela que realmente alimenta a alma, deve ser farta de respeito, dignidade e, acima de tudo, amor próprio. E essa, meus caros, eu aprendi, com a sabedoria dos meus muitos anos e com as lições da vida, a preparar todos os dias com os melhores ingredientes para mim mesma.